Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. Fiquei meio sumida por aqui essas últimas semanas, mas processos da vida, né? E agora estamos de volta e aí tenho várias coisas para falar com vocês aqui. Eu vou dividir em alguns vídeos para não ficar muito cansativo e também não são temas muito idênticos não. Mas eu queria falar um pouco sobre um tema meio cabeludo e eu espero que eu consiga chegar no ponto sem ofender ninguém e que você conte aí pra mim o que você acha sobre esse assunto, tá? Eu vou falar sobre abuso sexual e psicológico dentro da sala de yoga e fora também, e em relação a professores de yoga e seus alunos e alunas, né? Então fica aqui comigo e já deixa aí o seu like se você acha que é importante falar sobre esse tema. Algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, eu comecei a estudar um pouquinho assim sobre o Foucault, que é um filósofo já falecido, francês, e um dos livros mais famosos que ele tem foi falando sobre a loucura, né? E ele fala também sobre como os presídios, as escolas e os manicômios, eles são muito parecidos, né? E qual é a função de tudo isso? Mas o Foucault também fala muito sobre o discurso, né? Como que a forma como a gente fala e, na verdade, principalmente como as instituições comunicam com a população, a forma como a escrita é feita, as palavras utilizadas, os gêneros utilizados, os valores dados a certas coisas, servem para criar dentro da comunidade ou da sociedade um pensamento parecido que vai favorecer as pessoas que geram esse discurso, as pessoas que produzem o discurso. Então eu acho que eu já falei um pouco sobre isso por aqui em outros vídeos, quando eu falo sobre quem é que produziu o discurso yógico, quem é que escreveu os Vedas, quem é que escreveu, quem foram as pessoas que escreveram o Yoga Sutras. São pessoas de uma determinada classe, casta, né, social, que ocupavam lugares de poder dentro da sociedade e que, obviamente, eles iam produzir discursos que favorecessem a posição deles e que talvez não questionassem tanto essa ordem social. Em alguns casos é mais óbvio, em outros casos menos óbvio, e em alguns casos o discurso é feito justo para quebrar essas ordens sociais que favorecem algumas pessoas e desfavorecem a maioria das pessoas, né? E o discurso mais que a gente vive hoje é o discurso neoliberal. Mas tem um discurso mais antigo ainda, que surgiu principalmente e cresceu na época do capitalismo, e eu já falei sobre isso em outro vídeo, quando eu falei sobre o patriarcado e o capitalismo, que eu comentei um livro aqui com vocês. Então, qual que é o discurso que foi sendo criado, reforçado dia a dia, ano a ano, toda vez? O discurso do patriarcado, que ele relaciona muito com o capitalismo, a lógica do capitalismo, que é a lógica da posse, da propriedade privada, no momento em que as mulheres foram tratadas, começaram a ser tratadas, e ainda infelizmente são, tratadas como uma posse do homem, e aí tudo o que deriva disso. E todas as atitudes masculinas em relação ao corpo feminino, de se colocar como, eu sei mais que você, e, óbvio, o discurso de pensar que a mulher, como ela está conectada com a natureza, porque é óbvio, ela menstrua, ela está mais ligada com a terra, ela tem filhos, né, o poder, né, de reprodução, que é muito mais ligado ao animal, vamos dizer, né, a essa coisa mais irracional, à natureza, né, então por isso a mulher é vista como se ela fosse, assim, a emoção e o homem fosse a razão. Só que dentro dessa lógica, existe um que é superior e outro que é inferior, e é óbvio que a lógica da razão, que é mais ligada por causa dos discursos ao masculino, ela é favorecida. Então o homem, ele tem a razão, ele é mais inteligente, ele tem mais preparação. E a gente vê isso, óbvio, assim, hoje menos, mas durante muitos anos, por exemplo, em que só os homens podiam frequentar as escolas, né? As mulheres, elas não frequentavam a escola tanto assim, elas eram educadas para casar. Isso era o projeto de vida de grande parte das mulheres, achando que aquilo era, tipo, biológico, sabe? Como se ele tivesse nascido com esse dom de pensar, tipo, de raciocinar melhor, alguma coisa do tipo. E isso foi crescendo e, óbvio, hoje existe uma colocação da mulher no mercado de trabalho, existe, as mulheres, as meninas vão para a escola, mas olha só como a lógica é perversa. Vamos falar sobre segurança menstrual só para eu dar um exemplo para vocês.
uma menina que não tem dinheiro para comprar absorvente e ela menstrua e precisa faltar na escola durante 3, 4 dias, todo mês, então todo mês ela falta 4 dias porque ela menstruou. Isso se ela continua indo pra escola nos outros dias. Ela já tá desfavorecida de um menino que não menstrua e que a sociedade, né, vamos dizer, não dá nenhum suporte pra essa menina pra ir pra escola. Ainda tem pessoas que brigam e falam que cada um tem que lutar pra trabalhar pra comprar o seu absorvente, né? Então aí continua essa lógica, continua até os dias de hoje, né? E ainda tem mulheres que repetem essas frases, essas falas, essa lógica, que vai contra si mesma, né, na verdade. E aí, dentro da lógica espiritual, esse conceito que tá muito ligado com a lógica de que o masculino é sempre superior ao feminino, das dualidades. Então, muito se fala sobre essa dualidade mente e corpo, ou espírito e corpo. Então, assim, você precisa controlar o seu corpo, conter o seu corpo, conter os desejos da carne, ou purificar o seu corpo o tempo todo, porque depois que eu entrei muito mais para esse mundo da espiritualidade, além do yoga, outras práticas aí, tem uma lógica, assim, de que você tem que estar se purificando o tempo todo, assim, sua vida é purificação. Então, tipo, você vai se abstendo de uma coisa, de outra, aí você se absteve de várias coisas, você não tá mais colocando quase nada no seu corpo, mas mesmo assim você fica criando essa ideia, esse vício, esse discurso de que você precisa ainda purificar mais. Você tem que purificar muito, você tem que, tipo, fazer jejum, tem que fazer detox, tem que fazer limpeza, tem que meditar mais, e tem que fazer... Porque sempre tem que purificar. Purificar o quê, minha gente? Porque aí, o que cai ali? É que assim, purificar o corpo, para que assim o seu espírito possa se revelar. Então você vai purificar o que é entendido mais. Porque aí, dentro do discurso, tem aquele subentendido, né? Que é o feminino, para você conectar com o espírito que é visto como Deus lá no céu. E aí é óbvio que existem alguns discursos atualmente sobre o sagrado feminino, mas eu vejo que em alguma parte disso, não todas as mulheres, é óbvio, mas eu já vi muito sobre isso, de que no final das contas esse discurso do sagrado feminino acaba fortalecendo o patriarcado também, porque ele reproduz uma lógica de que a mulher naturalmente, ela já nasce para ser subserviente, ela tem que ser a aceitação, ela tem que ser doação, como dizia Vinícius de Moraes. E se você for ver o Vinícius de Moraes, você fala, cara, que nego machista. Ele tem uns poemas lindos, de amor, ele foi um cara muito... Eu admiro muito o Vinícius de Moraes. Mas ao mesmo tempo eu sei que ele é machista, porque como ele pode falar, tem um poema dele, né, que fala a mulher que é sua doação, a mulher que sofre pelo seu homem. Você fala, tá maluco, tô fora. Então essa é a visão que se tem também dentro de muitos lugares que a gente vai começar a ver aí de sagrado feminino. E daí eu acredito que isso não vai empoderar as mulheres, só vai ajudar nessa lógica do patriarcado, de que assim, se um cara vier e falar pra mim, então eu vou ter que concordar com ele. Aí a gente entra, né, no lugar do abuso. Então, já existe toda essa lógica, né, que vai favorecer com que mulheres sejam abusadas dentro dos meios espirituais também, e aí mais especificamente falando das aulas de yoga. Eu já fiz um vídeo faz muito tempo com uma amiga minha, que é a Rochelle, do Yoga na Federal, e a gente conversou sobre os abusos dentro do Ashtanga Yoga, feitos, né, cometidos pelo Patabi Joyce. E é um tema muito cabeludo e quase ninguém quer se manifestar, então, e eu acho que a gente pode analisar a situação, óbvio, primeiro, sem querer passar pano, tá? E algumas pessoas me perguntam como que você pode continuar praticando Ashtanga sabendo que o Patabi Joyce era um abusador. Então, assim, quando eu comecei a praticar Ashtanga, eu não sabia disso, aí depois de muito tempo eu comecei a saber, eu fiquei mal, mas eu me fiz a mesma pergunta, mas eu também, ao mesmo tempo, eu não fui aluna dele, tá? Mas isso não quer dizer que eu acho legal o que ele fez, não acho. Mas a prática em si me faz muito bem. E eu consigo desconectar. Tipo, colocou assim na ordem, tudo certinho, e favoreceu com que ela fosse expandida, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, não vejo como um guru, né? Como algumas pessoas veem, e tudo bem também. Só que eu tô falando aqui a minha visão, tá? E tanto que eu vi que tem alguns professores que eu acompanho e que foram alunos dele e que falaram, eu não tenho mais a foto dele no meu altar. Eu sou muito grato, ele me ensinou muito,
me ensinou essa ferramenta que é muito boa, que até hoje me faz bem, muito bem, e faz bem pra muita gente, realmente faz. A prática em si, ela é muito poderosa. Não tem como eu colocar no meu altar. É isso o meu ponto de vista. E aí eu queria, então, analisar essa situação num contexto também maior de várias outras práticas, né, de yoga, terem tido também casos de abuso sexual. Eu acho que vários e vários gurus famosos aí, pode ir falando, que saiu, né, recentemente. Por que será que isso acontece dentro desses meios também, né, espirituais? Então, é porque a gente tá dentro desse discurso. E eu acho que quando a gente começa a praticar, quando a gente vai para um lugar espiritual, a gente tem a tendência muito grande de descontextualizar do resto das coisas que acontecem no mundo. A gente acha que é porque é um lugar sagrado, protegido, é diferente porque tem uns rituais diferentes, às vezes tem umas palavras diferentes, né? Tipo, no yoga você vai falar umas palavras em sânscrito, tem uns cheiros, né? Os incensos, né? Os deuses que a gente não tá acostumado. A gente fala, nossa, aqui é diferente. Mas não é diferente, tá, gente? Tem algumas coisas que estão colocadas, vamos dizer, de uma forma ritualística. Até mesmo para você formar uma comunidade, você tem que ter símbolos identitários daquela comunidade. Então, vamos dizer, a comunidade dos yogis tem esses símbolos que identificam você como um yogi de alguma forma, que é você saber o que significa Trikonasana, você saber o que significa Ganesha, enfim. Mas isso não significa que todo esse contexto micro, né, desse grupo identitário, ele tá dentro do mundo, e que existem outras lógicas, que é o patriarcado, que tá no mundo inteiro, em todo lugar, e que também tá dentro. Tipo, tudo isso vai entrando dentro desse grupo pequeno, as coisas maiores também estão dentro, tal, de uma forma ou de outra. Os discursos às vezes são diferentes, como eu falei, até o discurso do sagrado feminino, estão, na verdade, sendo patriarcais, não estão favorecendo a emancipação da mulher, e estão descontextualizando, muito pior ainda, porque eu acho que às vezes descontextualiza a gente do contexto político geral e econômico do que está acontecendo no mundo. Então, eu já vi muitas pessoas aí que são, tipo, né, tipo, que praticam yoga, tá, não sei o quê, que falam, né, tipo, dessa autonomia. Você vê que a maioria das pessoas que praticam yoga no Ocidente são mulheres, a maioria das pessoas que ensinam yoga no Ocidente são mulheres, mas as pessoas mais famosas desse contexto, né, de professor, são homens, né? Se você for ver aquele pessoal que a gente tem como referência, a maioria é homem. Por que será? Né? Que a gente, sendo mulher, prefere ter um professor homem, e em vez de ver as outras mulheres que tem ali. Isso é uma pergunta a se fazer. A gente nasce nesse lugar do patriarcado e fica achando que a gente é mais, né, tipo assim, talvez a gente vai aprender mais, não sei o que a gente pensa, porque a gente acaba fortalecendo energeticamente, financeiramente e o discurso. Então, se você fica dando mais plateia para professores homens, que muitas vezes são igualmente bons ou até nem não tão bons quanto professoras mulheres, você tá também dando ibope pro discurso de um homem que tá falando num lugar de fala de um homem. Você não tá dando o lugar de fala para a mulher, e como ela vê a prática e como ela se aproxima da prática, e ela vai falar sobre menstruação, ela vai falar sobre menopausa, ela vai falar sobre a gravidez, coisas que os homens não falam sobre isso. E aí, às vezes, a gente acaba até se desconectando do nosso corpo feminino e dos nossos ciclos, e em detrimento da gente querer alcançar um ideal que é masculino. Por quê? Porque o masculino tem a ver com o sagrado, porque o sagrado é Deus, Deus está no céu e Deus é masculino. Então, a gente, né, você vê como essa lógica do discurso tem muito mais coisa embaixo do que o que é falado, e eu acho que é importante a gente começar a ver e desconstruindo, assim, e abrindo, e vendo quais são as nossas ações no mundo que vão favorecer ou não que a gente tenha mais e mais esse poder, esse lugar de fala da mulher dentro da prática do yoga em geral, e que desfavoreça cada vez mais que aconteçam esse tipo de abuso, porque se existe também esse discurso colocado que integra uma comunidade, quando acontecerão os abusos lá na Índia, e Mysore, que o Patabi Joyce tem foto e tem filme, então não tem o que contestar, sabe? Vai lá, vê a foto, você vai ver o que aconteceu. Então,
Por que aquilo ficou calado por tanto tempo? Por que assim, algumas pessoas sabiam e por que as pessoas que passaram por isso tiveram tanta dificuldade para falar sobre isso e não se sentiam aceitas dentro da comunidade? Porque existe o discurso de sustentação de que aquele professor era muito bom porque eu tenho que ter um professor muito bom, né? Tipo assim, você vai falar pra alguém, não, meu professor nossa, nada a ver, meu professor. Isso vai te descreditar você. Então, pra você ter crédito, você tem que dar crédito para o seu professor. Então, a comunidade dá muito crédito para o guru, porque, consequentemente, quem é seguidor daquele guru também se beneficia disso. Mas, daí quando chega a hora da gente questionar e falar, cara, mas não, ele não é perfeito, tipo, a gente não, né, mas na época, a pessoa que apontava e falava, nossa, tem uma coisa podre aqui, ela era, até onde eu sei da história, tá, ela era excluída da comunidade, porque as outras pessoas falavam, cara, você vai quebrar aqui a nossa lógica desse discurso, né, de que ele é muito bom, e aí se a gente falar que ele não é muito bom, consequentemente nós que aprendemos com ele vamos também ficar descreditados. E eu acho que é por isso que muita gente, muitos professores têm medo de falar sobre isso, porque eu acho que eles pensam assim, se eu de alguma forma tirar o meu professor e o meu guru daquele pódio que eu coloquei ele, daquele altar, eu consequentemente também vou estar caindo. E isso é uma questão que fica aí, será? Será necessariamente? Será que isso vai queimar seu filme? Vai dizer, então se você teve aula com ele, você não vale nada? Então eu acho que daí a gente pode começar a pensar, nossa, será que a gente não podia se descolar um pouco? Então eu acho que existe essa lógica do discurso de proteger essa pessoa que está no lugar de poder também. Pra quê? Porque as pessoas que seguem ela se beneficiam por ela estar nesse lugar, né? E aí poderem se vangloriar por isso e também ter títulos por causa disso e serem vistas diferentemente por causa disso. Isso daí cai dentro dessa lógica e é importante a gente observar também se a gente fica também repetindo essa lógica na nossa vida com outras pessoas que agora estão aí vivas, né? E que a gente sente medo ou receio de questionar para não perder também o nosso lugar. Mas aí eu pergunto, será que a gente vai perder o nosso lugar? De comunidade, né? De, tipo, todo mundo se sustentar e de verdade do que é um lugar de viver sustentando um discurso que é falso, né? Que ele é sustentado porque todo mundo repete, mas ninguém questiona. A partir do momento que se começa a questionar, ele cai. Mas aí ele fica sendo sustentado, porque aí as pessoas que questionam, elas são eliminadas, como o Foucault fala, nessa lógica da gente pensar sobre saúde mental, né? Porque ele fala que muitas vezes a pessoa que é colocada como doente mental, e também o que aconteceu na caça às bruxas, só pra finalizar aqui. Na época do que começou o capitalismo, essa fala tá no livro da Silvia Federici, que é O Caliban e a Bruxa. As mulheres eram as que mais questionavam essa coisa de você ter que ir para a cidade, essa industrialização massiva, o roubo das terras que aconteceu na Inglaterra, né, dos camponeses. Eram as mulheres que iam mais contra, elas eram as que mais protestavam contra isso. Então, elas eram tidas como loucas. Elas não entraram dentro da lógica que começou a dominar, né, de tipo, então agora todo mundo vai para cidades e vai ser mão de obra barata pra gente poder lucrar. E aí, as que questionavam, tipo, bruxa. Começou assim, então, doente mental, né? E aí ele fala sobre essa lógica aí de, então tira fora, ninguém vê, põe lá, trata como lixo essa pessoa que questionou o discurso que tá rolando aí. Pra sustentar alguns tipos de pessoas que estão no poder e aí, como eu falei, né? As pessoas que se alimentam também, de alguma forma, de estar conectado com essa pessoa que tá lá no topo da pirâmide. E tem várias piramidezinhas aí na nossa sociedade que ficam constantemente sendo alimentados por esse tipo de processo, né? E tem como se livrar dele? Não, porque o discurso tá aí, todo mundo sempre fala. Sempre vai ter comunicação entre as pessoas, mas eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção em como a gente vai pensando essa lógica dessa dualidade espírito-corpo, que é perigoso para nós mulheres, da gente pensar essa coisa da gente ficar, às vezes, dando mais ibope para homens do que mulheres, porque na nossa cabeça, na nossa lógica, desde que a gente nasceu, e muitas gerações antes, a gente aprendeu que o homem é superior de alguma forma, e mesmo que a gente não acredite, a gente acaba fazendo, porque fica no inconsciente, a gente fica reproduzindo, então é importante a gente pensar, questionar e ver, né, onde que a gente vai começar a voltar a nossa atenção e começar a criar comunidades que conversem sobre isso. Então, ainda
poderia falar muito sobre o tema, mas acho que fica aí essa fagulha aí pra gente começar a pensar. E aí conta pra mim se você já vivenciou cenas de machismo dentro do yoga, se você já sofreu alguma coisa em relação a isso, de se sentir menosprezada, ou não ouvida, ou não colocada no lugar que você merecia estar pelo seu trabalho e pela sua visão. Porque um homem, simplesmente por ser homem, ele ocupou esse lugar, ou ele detém o poder de colocar essas pessoas nesse lugar e acaba favorecendo mais homens do que mulheres, ou casos de abuso também psicológico e físico, porque, né, exatamente pela mesma coisa, o homem se sente à vontade, porque existe esse discurso de que, então é isso, né, o homem ele é mais razão, então ele sempre sabe o que ele tá fazendo, então ele sabe até o que fazer com o seu próprio corpo, né, amor? Então, assim, se você já passou por isso, conta aqui pra mim nos comentários e vamos trocar ideia, mas se você não quiser, aqui na descrição do vídeo tem o meu e-mail. Aí se você quiser contar no meu e-mail, aí eu posso até fazer um vídeo pra comentar sobre esses casos, deixando vocês aí mais à vontade pra ficar no anônimo, e aí eu posso contar situações pra poder também ir abrindo os olhos de outras meninas, talvez que estejam começando aí no mundo do yoga, ou que já estão faz tempo, mas não estão confortável com essa situação, né? Então é isso, gente, ó, depois a gente conversa mais, eu tenho mais alguns vídeos pra fazer, e deixa seu like e comenta aí. Beijo!